Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast temporada 2024. É isso aí. Sejam bem-vindos a esse novo tempo, né? Eu creio que a gente vai ter aqui uma nova temporada com novos episódios, uma nova formatação também. E eu estou muito animado e muito empolgado para tudo aquilo que a gente vai viver junto nesse novo ano de 2024. E hoje, como a gente está iniciando o ano, eu queria compartilhar um tema muito chave que certamente vai te ajudar para esse começo de ano. Mas antes disso, eu queria te pedir para você não esquecer de curtir e também de compartilhar o nosso canal, ou seja, a plataforma que você estiver assistindo ou escutando esse podcast. Não te esquece de te inscrever e também de favoritar no coraçãozinho ou no sininho e para você sempre ser avisado quando sair novos episódios. Todas as quintas-feiras nós continuaremos postando episódios sobre liderança, esferas da sociedade e família, tudo isso com uma cosmovisão ou uma ótica, uma lente cristã, ok? E hoje eu queria falar sobre 4 hábitos para você ter um ano realmente novo. Eu sei que esse início de ano todo mundo fica empolgado. O ano novo chegou, é um tempo de festa, um tempo de celebração e também um tempo de novos começos. E eu queria falar com você sobre 4 hábitos hoje, para você realmente ter algo novo esse ano. Quantos aí desejam viver algo novo? Eu não sei você, mas todo início de ano eu começo animado e empolgado. E a primeira dica que eu queria te dar hoje, dessas 4 dicas ou desses 4 hábitos, é feche ciclos. Ok? A primeira coisa que eu queria iniciar esse ano te falando é feche ciclos. Está anotando? Está com o teu bloquinho aí? Anota. Fechamento de ciclos. Um dos maiores erros das pessoas que eu conheço é a dificuldade de encerrar ciclos passados, né? E a verdade, querido, é que para que você possa viver algo novo, existem coisas que você vai precisar deixar para trás. Não tem jeito, não tem como eu carregar as malas do passado. E eu aprendi que quanto mais longe eu vou, menos malas eu preciso levar. Quanto mais longe eu viajo, mais leve tem que ser a minha mala. Então, todo final de ano, início de outro ano, é tempo de avaliar. Eu não sei se você já parou para fazer uma avaliação, uma autoanálise. Se você não fez isso, eu te convido a você fazer isso e avaliar quais são as áreas da minha vida, ou quais são os hábitos, ou até mesmo quais são os relacionamentos, as pessoas, né? Hábitos, pensamentos, áreas que eu preciso encerrar, né? Que eu preciso deixar para trás. Eu gosto de dizer que aquilo que te prende ao passado é o que te priva do futuro. Existe um futuro que Deus tem para a tua vida. Existe um ano de 2024, mas você precisa avaliar o que é que eu preciso deixar em 2023 que não pode vir comigo para 2024. Tem coisas que precisam ficar para trás. Eu queria iniciar esse podcast hoje te falando, o primeiro hábito para você ter um ano realmente novo é fechar ciclos. Quem é a pessoa que você precisa ter uma conversa difícil, né? Uma conversa do tipo, nós trabalhamos juntos até aqui, ou nós nos relacionamos até aqui, mas aqui em diante eu vou caminhar o meu caminho e você caminha o seu. Biblicamente falando, existiu um momento em que Abraão e Ló precisaram se separar. A gente vê também no Novo Testamento um momento em que Paulo, né, e também Barnabé, cada um seguiu o seu caminho, né? E isso muitas vezes é necessário que aconteça para que a gente possa continuar avançando. Então, avalie. Quais são as áreas da sua vida que você precisa transicionar? Qual é o ciclo que você precisa fechar agora, nesse início de ano, e deixar esse ciclo no ano que passou? Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então, talvez hoje seja o momento de você arrancar aquilo que você plantou, né? Talvez seja o tempo de você semear para alguns, mas talvez para outros é tempo de
colher, né? Então, Eclesiastes está dizendo que existe um tempo, e existe também o tempo em que eu estou lançando a semente, mas existe o tempo também que eu estou recolhendo o fruto. E isso fala também de fechamento de ciclos, ok? O segundo hábito que eu queria compartilhar com você é o seguinte: rompa ciclos, né? O primeiro foi feche ciclos e o segundo é rompa ciclos. Por quê? Porque existem ciclos, né, que são bons, mas existem ciclos também que são ruins. Por exemplo, ciclos viciosos. Você já viu aquela pessoa que ela vive um tempo na vida dela e ela está bem. Depois ela começa a ficar mal e aí ela entra, ela procura um vício, um escape, né? Depois ela se afunda de novo no vício, depois ela se arrepende, busca a melhoria de novo, até melhora, mas depois ela volta de novo a viver tudo aquilo novamente. E tem gente que vive esse tipo de ciclo para muitas coisas. Tem pessoas que vivem ciclos amorosos, que é sempre a mesma coisa, começa a se relacionar com uma pessoa de um caráter duvidoso, quando vê o relacionamento não deu certo, aí ela fica mal, fica triste, aí depois ela procura de novo outra pessoa com um caráter parecido com o do outro, e ela vive de novo aquele mesmo ciclo. Existem pessoas que vivem ciclos assim também alimentares, né? A pessoa ela come muito, aí ela decide fazer uma dieta, ela emagrece. Aí depois que ela emagreceu, ela volta a comer muito e perde os hábitos de novo. Quando vê, ela engordou de novo e vira essa vida de sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu quero te falar, o ano novo, você precisa agora, no começo desse ano, decidir romper com alguns ciclos viciosos na tua vida. E isso, querido, é uma decisão que só você pode fazer. Romper ciclos fala de uma disrupção pessoal, né? O que é uma disrupção? Uma disrupção é a quebra de um hábito, é a quebra de um ciclo, é a inovação para eu não voltar a viver aquilo que eu voltei no passado que não era bom para mim, né? Então, uma disrupção é essa quebra de padrões, né? Então, se o que você quer viver nesse ano que vai entrar é algo novo, se você quer obter resultados diferentes, então você precisa fazer também algo diferente no teu dia a dia, né? É impossível eu obter novos resultados ou resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? E muitas vezes nós vivemos ciclos porque nós não enxergamos a raiz do problema. Então eu queria hoje te convidar a você fazer uma autoanálise, você pedir ajuda do Espírito Santo, você pedir para Deus, me ajuda a eu compreender por que eu vivo esses ciclos que eu vivo. Porque eu vivo um ciclo financeiro de que eu prospero, as coisas dão certo, depois elas começam a dar errado, e o meu negócio quebra de novo, e quando eu vejo eu estou com um problema financeiro. Por que esse ciclo acontece? Ou como eu citei os outros exemplos, às vezes emocional, às vezes com alimento, com comida, né? Às vezes espiritual, pessoas que vivem ciclos de altos e baixos, né? Então, romper esses ciclos viciosos é também algo muito importante. Para romper, eu preciso identificar a fonte ou a raiz. Por que eu tenho essas decisões, eu tomo essas decisões. Então, ok? E o texto bíblico que eu coloquei aqui para te ajudar a compreender isso é Romanos, capítulo 12, versículo 2. E talvez isso aqui seja a resposta de como você rompe ciclos, né? Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século. Olha só que interessante. Ele está falando, não vos conformeis no sentido de não tomar a forma deste século, ou deste mundo, né? Ou da cultura atual. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos fazer um ponto aqui. O texto tem uma vírgula, daqui a pouco eu continuo. Vamos fazer um ponto aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma e ele está dizendo: vocês não podem tomar a forma desse mundo. Vocês não devem caminhar segundo a cultura, os padrões desse mundo, segundo os ciclos desse mundo. O que ele está dizendo? Se você quer romper ciclos, se você quer, nesse novo ano, ter de fato uma nova vida, você precisa ter a sua mente renovada, ok? Você precisa ter a sua mente transformada. Por quê? Porque as minhas atitudes, elas são um reflexo daquilo que está na minha mente, ok? Então, quando eu
conheço a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu começo a ter revelação da palavra de Deus, então, a partir daí, a minha mente começa a ser transformada, renovada, e os meus padrões mentais mudam. E quando os meus padrões mentais mudam, eu rompo ciclos, né? Eu mudo a minha forma de caminhar, eu mudo a minha forma de pensar e de enxergar a vida, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo muda através do conhecimento e da revelação. Não é só do conhecimento, porque tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não vive, porque não tem o quê? Revelação da palavra. E depois ele termina dizendo, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Deus tem um plano para a sua vida e Ele quer que você rompa ciclos nesse ano. Agora você precisa decidir isso, ok? Terceiro hábito que eu queria compartilhar com você nesse podcast de hoje é renove ciclos, ok? Você está anotando? Então, nós falamos aqui de fechar ciclos, nós falamos de romper ciclos e agora eu queria falar de renovar ciclos. O que é renovar ciclos? Aquilo que é saudável, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso. Eu preciso o quê? Renovar para o ano de 2024. Peraí, tiveram coisas de 2023 que eu vivi, que eu fiz, que foram bons, que me acrescentaram, né? Que me levaram mais para perto de Deus, que me deram saúde, que me deram prosperidade, que me levaram a um novo patamar na minha vida. Então, esses ciclos eu renovo. Eu renovo. Né? E eu anoto, olha, isso aqui eu fiz, deu certo esse ano, foi muito legal, foi bom, me acrescentou, me abençoou. Isso eu dou um check para continuar em 2024. Não, isso aqui que eu fiz não está legal. Isso aqui eu vou riscar da minha lista de afazeres de 2024 e isso não vai mais comigo. Ok? Então, renovar ciclos fala de eu analisar aquilo que foi bom. Né? Peraí, esse ciclo aqui de acordar mais cedo e ter uma meditação, isso me ajudou na minha vida com Deus. Então, isso aqui eu vou renovar. E eu vou todos os dias ter esse ciclo novamente. Eu vou acordar cedo e eu vou ter vida com Deus de oração. Eu vou ler a palavra. Vai ser o dízimo do meu tempo do meu dia. A minha primícia do meu dia vai ser para o Senhor. Ok, legal. Aí depois eu vou treinar. Aí eu vou para a academia. Isso foi bom para a minha saúde. Poxa, isso aqui eu vou renovar também na minha vida. Poxa, depois eu fiz isso e aquilo. Então, aquelas coisas que foram bons hábitos, né, eu vou renovar na minha vida, ok? Isso pode ser para a tua saúde mental, para a tua saúde espiritual, isso pode ser em relação a relacionamentos. Poxa, esse ano eu conheci, fiz uma amizade, essa amizade aqui valeu a pena, essa pessoa tem valores, essa pessoa tem uma vida legal e ela me acrescentou, poxa, eu vou manter essa amizade. Poxa, tem uma amizade que foi meio tóxica esse ano, só me fez mal, me levou para o mau caminho, me afastou de Deus. Essa amizade aqui eu acho que eu vou me afastar, sabe? E a gente precisa fazer essa avaliação em todas as áreas da nossa vida, ok? Renove também aquilo que você não conseguiu alcançar como meta. Por exemplo, você colocou lá no final de 2022 uma meta para 2023 de alcançar tal patamar na tua vida profissional, digamos. Você não conseguiu alcançar, então você pode esse ano, se essa meta ainda for boa e real para você, você pode renovar essa meta. E você vai anotar lá no teu do teu caderno, do teu Life Project, daqui a pouco eu vou falar sobre o Life Project, ok? E você renova essa meta para o ano que vai vir, para o ano de 2024. Não tem problema, não deu 2023 para alcançar? Joga de novo para 2024. Tem metas na minha vida que eu estou perseguindo há 5 anos, há 4 anos, não deu ainda. É uma meta ousada, ainda não consegui alcançar, eu jogo de novo para o ano que vem. É bom para mim? Faz sentido ainda na minha vida profética, naquilo que Deus tem me falado, ainda faz sentido para mim? Segue, renova esse ciclo, bota a meta lá de novo e segue perseguindo aquilo que Deus colocou no teu coração, ok? E o texto bíblico que eu selecionei para falar de renovação de ciclo foi Filipenses capítulo 13, versículo 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo que escreveu essa carta para a igreja de Filipos. Então, ele está dizendo que, olha, eu não julgo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás o que ficou para trás. Né? Aquilo que não me serve mais,
não me serve mais, vai ficar em 2023, o que não presta, fica para lá. Agora, o que é bom, né, eu vou colocar adiante de mim. E eu vou prosseguir para o alvo, para o chamado que Jesus tem para a minha vida. Né? E eu vou perseguir esse chamado até o meu último dia nessa terra. E eu vou estar trabalhando para construir aquilo que Jesus me confiou nas minhas mãos. Ok? Isso fala de quê? De renovar ciclos. Né? Aquilo que Jesus me chamou, que é inegociável, aquilo eu vou renovar a cada ano. Essa aliança com Ele, todo ano eu renovo, até o fim da minha vida. E quarto e último lugar, o quarto hábito que eu queria deixar para você para esse início de ano é: acredite que é possível. Você precisa manter o hábito de crer. Eu sei que isso é meio estranho de falar, porque não é tão prático. E os 3 primeiros foram bem práticos. Esse é mais inspiracional que eu quero te entregar. Mas é muito importante. Muitas pessoas se permitem, no passar do ano, descrer. Entrar em incredulidade. Por quê? Porque coisas acontecem, dificuldades vêm, doenças, morte, perseguição, lutas, dores, vêm no meio do caminho. E a nossa dificuldade é o quê? Continuar acreditando que é possível. Então que 2024 seja um ano em que você vai investir na tua fé, em que você vai manter a guarda. Sabe, o lutador que, mano, ele tá sendo golpeado, lembra do Rock? Ele tava levando cruzado e era soco, e ele tava com a cara dele já toda preta de tanto hematoma, mas ele mantinha aqui os braços para cima e ele não desistia, ele não parava de lutar. Sabe, Rock é esse cara que muitas vezes está em cada um de nós, a gente está apanhando, mas a gente precisa manter a fé. Guardar a fé, acreditar que é possível. Né? E para isso eu te falo, pega o teu Life Project. O que é o Life Project? É o nosso projeto de vida anual. Aqui na igreja, todo início de ano, a gente distribui um papel com a palavra do ano e a gente pede para os membros da igreja anotarem, né? Anotarem os alvos do ano e colocarem diante de Deus. E nós oramos e nós colocamos diante de Deus. Então, no decorrer do ano, você precisa pegar esse Life Project, olhar nos dias mais difíceis, você precisa olhar e falar, cara, eu acredito que isso é possível. O Deus que me prometeu, o Deus que me liberou uma palavra profética em 2023, em 2022, em 2021, em 2020, ainda na época da pandemia, é o mesmo Deus de 2024. E Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E eu vou manter a minha cabeça erguida e eu vou continuar acreditando que é possível. Ok? Muitos de nós não alcançamos alvos, metas que nos propusemos no passado. Por quê? Porque de alguma forma deixamos de acreditar. De alguma forma permitimos que a incredulidade tomasse nosso coração, que as mentiras do diabo tomassem nosso coração. Jesus disse enfaticamente: tudo é possível àquele que crê. Sabe, tudo é possível àquele que crê. Se Jesus declarou isso, cara, você precisa manter o quê dentro do seu coração? A fé. A crença de que é possível, de que você é capaz, de que você pode chegar em lugares onde o Senhor prometeu que você vai chegar. Sabe? E se você acredita em você mesmo, se você acredita que você é capaz, então você de fato se torna capaz. E eu não falo isso de acreditar em si mesmo em uma ótica humanista. Né? A ótica humanista é o quê? É o homem pelo homem. Eu sou capaz de fazer, eu acredito em mim mesmo, porque eu sou bom, porque eu isso, porque eu aquilo. Não. Eu acredito em mim mesmo. A ótica cristã é o quê? Cristã é o quê? Eu acredito em mim mesmo porque existe um Cristo que morreu por mim e Ele acreditou em mim quando eu não acreditava. E Ele pagou um preço por mim para me dar vida e vida em abundância hoje na terra e me capacitou para trazer o reino dEle para cá. Por isso, eu não acreditar em mim é eu renunciar o preço que Jesus pagou na cruz. Faz sentido isso para você? Então, aumenta a tua expectativa, não no que você é capaz, mas naquilo que Jesus é capaz de fazer através de você. E é essa união do Senhor com você, alinhados, amalgamados, unidos um com o outro, que gera poder na terra, poder do céu na terra. O Senhor, Ele está procurando se mover na terra, e Ele procura homens e mulheres fiéis para isso. Que 2024 seja um ano que eu e você sejamos aqueles que dizem: Senhor, eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser fiel ao Senhor. E eu vou manter na minha mente, eu vou manter na minha alma, eu vou manter no meu espírito a fé e a crença de que
é possível eu terminar esse ano e eu vencer mais um ano pela graça e pela misericórdia do Senhor. Provérbios vai dizer que você se torna aquilo que você acredita. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você acredita? O que habita a sua mente? Quais são os automóveis que estão transitando nas tuas autoestradas mentais? Qual é o tipo de pensamento que está transitando na tua autoestrada mental? Imagina a tua mente como essas autoestradas que tem automóveis passando com velocidade. Que tipo de automóvel está passando? Será que são os automóveis da fé que estão passando? Será que são os automóveis da crença, na crença correta, na pessoa correta? Ou será que são outros tipos de automóveis e pensamentos? Eu queria encerrar esse primeiro podcast do ano, esse início de ano de 2024, te animando e te lembrando que você é capaz, que você não é uma vítima, que você é filho de um Pai bom, de um Deus que amou o mundo, que deu seu Filho por nós, para nos resgatar da morte do inferno, mas também para nos restaurar e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus, o Criador dos céus e da terra. Chama a mim e a você para nós trazermos o reino esse ano e edificarmos a sua obra com muito amor e com muita paixão. E que Deus nos dê um ano de 2024 de completude, um ano de 2024 de muito avanço e de muito crescimento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a gente vai ficar por aqui. Se você foi abençoado nesse podcast, não te esquece de compartilhar, não te esquece também de curtir o canal, a plataforma que for, e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!